Existe uma rua no centro de Porto Alegre. Estreita. Antiga. Atrás da catedral. Ela tem outro nome hoje. Mas por muitos anos se chamou Rua do Arvoredo. E quem passa por ela sem saber a história não imagina o que aconteceu ali. Não imagina que aquele calçamento cobre um segredo que chegou aos ouvidos de Charles Darwin. Que aqueles muros guardam uma história que os jornais de outros países noticiaram enquanto Porto Alegre tentava apagar os próprios rastros. Que aquela rua comum foi o cenário do que alguns chamam de o maior crime da Terra. Meu nome é Eco. E este fato ainda está ecoando. Porto Alegre, 1863. Uma cidade de 14 mil habitantes. Pequena. Provinciana. Afastada do Rio de Janeiro e das decisões do Império. Uma cidade onde todos se conheciam. Onde as novidades demoravam a chegar e os segredos demoravam a sair. Era nesse lugar que três pessoas se encontraram. Três histórias que vinham de lugares muito diferentes. E que, por razões que ainda hoje não estão completamente claras, terminaram no mesmo ponto. Num porão. Num quintal. E numa questão que a cidade preferia não responder. O primeiro personagem era brasileiro. Filho de um desertor da Revolução Farroupilha e de uma mulher de origem indígena. Nasceu em Santa Catarina e cresceu ouvindo histórias. Histórias de guerra. De batalha. De degola. O pai contava com detalhes. E o filho pedia mais. Sempre mais. Isso não era uma característica comum num menino. Mas a família preferia não pensar muito nisso. Um dia, vendo a mãe ser agredida pelo pai embriagado, o rapaz pegou uma faca. O pai morreu dias depois. José Ramos fugiu para o Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre encontrou emprego na polícia. Era descrito como um homem de presença imponente. Alto. Forte. Olhos grandes. Sempre perfumado em excesso. O primeiro personagem era brasileiro. Filho de um desertor da Revolução Farroupilha e de uma mulher de origem indígena. Nasceu em Santa Catarina e cresceu ouvindo histórias. Histórias de guerra. De batalha. De degola. O pai contava com detalhes. E o filho pedia mais. Sempre mais. Isso não era uma característica comum num menino. Mas a família preferia não pensar muito nisso. Um dia, vendo a mãe ser agredida pelo pai embriagado, o rapaz pegou uma faca. O pai morreu dias depois. José Ramos fugiu para o Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre encontrou emprego na polícia. Era descrito como um homem de presença imponente. Alto. Forte. Olhos grandes. Sempre perfumado em excesso. O segundo personagem vinha de muito mais longe. Da Transilvânia. Uma região no coração da Europa que na época era disputada entre a Hungria e o Império Austro-Húngaro. Catarina Paulsen nasceu ali, filha de um artesão pobre, numa aldeia pequena. Em 1848, durante a Revolução Húngara contra a Áustria, soldados invadiram a aldeia. Catarina tinha 12 anos. Sua família foi assassinada. Ela foi estuprada e abandonada. Sobreviveu. Aos 15 anos se casou com um homem chamado Peter Paulsen. Não por amor. Por sobrevivência. A ideia era partir, deixar aquela Europa em guerra e recomeçar em algum lugar que parecesse estável. O destino escolhido foi o Brasil. O segundo personagem vinha de muito mais longe. Da Transilvânia. Uma região no coração da Europa que na época era disputada entre a Hungria e o Império Austro-Húngaro. Catarina Paulsen nasceu ali, filha de um artesão pobre, numa aldeia pequena. Em 1848, durante a Revolução Húngara contra a Áustria, soldados invadiram a aldeia. Catarina tinha 12 anos. Sua família foi assassinada. Ela foi estuprada e abandonada. Sobreviveu. Aos 15 anos se casou com um homem chamado Peter Paulsen. Não por amor. Por sobrevivência. A ideia era partir, deixar aquela Europa em guerra e recomeçar em algum lugar que parecesse estável. O destino escolhido foi o Brasil. O terceiro personagem era alemão.
Carlos Klausner havia chegado ao Brasil em 1859 e aberto um açougue na Rua da Ponte, atual Riachuelo, atrás da Igreja das Dores. Era bom no que fazia. O negócio prosperou rapidamente. Klausner era conhecido pela qualidade dos seus produtos, pela técnica, pelos temperos. Mas era um homem solitário. Não tinha família no Brasil. Não tinha amigos próximos. E o trabalho de açougueiro, por mais lucrativo que fosse, carregava um estigma social que fechava muitas portas. Foi nesse isolamento que José Ramos entrou. Os dois falavam alemão. Ramos havia aprendido com Catarina. E esse detalhe simples foi suficiente para criar uma amizade que logo se transformou em parceria de trabalho. Ramos passou a ajudar no açougue. 3 pessoas. 3 histórias marcadas por violência, perda e marginalização. E uma casa na Rua do Arvoredo. Não se sabe exatamente quando os crimes começaram. Os documentos que existiam foram parcialmente destruídos. Páginas inteiras do processo sumiram. O que se sabe vem de depoimentos, de um diário, e de fragmentos que sobreviveram ao esforço deliberado de apagar essa história. O que se reconstituiu é o seguinte. Catarina frequentava lugares públicos da cidade. O chamado Beco da Ópera, onde hoje fica a Rua Uruguai, era um deles. Ali ela se aproximava de homens, preferencialmente imigrantes alemães, com quem podia conversar sem depender do português que nunca dominou, preferencialmente homens que tivessem posses, preferencialmente homens que não tivessem família próxima. Homens que, se desaparecessem, demorariam a ser procurados. Depois de escolhida a vítima, o caminho levava à casa da Rua do Arvoredo. O que acontecia dentro dessa casa foi descrito por Catarina anos depois. José Ramos esperava. E José Ramos degolava. Com a técnica que havia aprendido a admirar desde criança, ouvindo as histórias do pai. Os corpos eram esquartejados. A carne era separada dos ossos. Os ossos eram dissolvidos em ácido ou incinerados no açougue. E a carne era temperada, moída e misturada à carne bovina e suína, transformada em linguiça. A linguiça que Klausner vendia no seu açougue. Que a cidade comprava. Que a cidade elogiava. Que a elite de Porto Alegre consumia sem saber o que estava consumindo, ou pelo menos sem saber oficialmente. Em agosto de 1863 começaram os desaparecimentos. Pessoas que circulavam pela cidade simplesmente deixavam de ser vistas. Imigrantes, em sua maioria. Pessoas que podiam desaparecer sem que houvesse família local para pressionar a polícia. O primeiro nome que a história registrou com clareza foi o do açougueiro, Carlos Klausner. Aquele que havia ensinado a técnica. Aquele que havia fornecido o espaço e o equipamento. Em determinado momento, Klausner começou a demonstrar desconforto. Falava em ir embora. Em mudar de país. Em recomeçar em outro lugar. Provavelmente sabia demais, e José Ramos não tolerava testemunhas. Klausner desapareceu. Ramos disse a quem perguntava que o alemão havia vendido tudo e partido para o Uruguai. Que havia ido embora porque não gostava da cidade. A história era verossímil. Klausner reclamava mesmo. Ninguém insistiu muito. Ramos assumiu o açougue. E a produção de linguiça cessou. Porque sem Klausner, sem a técnica, sem os temperos na proporção certa, o produto não ficava igual. E Ramos não sabia fazer. Em 1864 chegou a Porto Alegre um comerciante português chamado Januário Martins Ramos da Silva, dono de uma mercearia. Sem família na cidade. Com algum dinheiro. E um cachorro que o seguia para onde fosse. Ramos cultivou a amizade do português com cuidado. Convites para jantar. Visitas à casa da Rua do Arvoredo. O comerciante aceitou. Levou junto o rapaz que trabalhava para ele, um caixeiro de 14 anos chamado José Inácio de Souza Ávila. Nenhum dos dois voltou. O caixeiro foi morto porque era uma testemunha. Não havia outra razão. Simplesmente havia estado no lugar errado, e Ramos não deixava testemunhas.
O cachorro de Januário ficou do lado de fora da casa, esperando. Por dias ficou ali, latindo, esperando um dono que não voltaria. Até que o cachorro também desapareceu. Encontrado depois no quintal, com o ventre rasgado. O desaparecimento de Januário levantou suspeitas que os outros não haviam levantado. Ele era mais conhecido, mais integrado à cidade. E havia testemunhas que o viram pela última vez na companhia de José Ramos. O delegado Rafael Calado não aceitou as explicações. Mandou revistar a casa da Rua do Arvoredo. No porão, pedaços de um corpo humano, identificado como Carlos Klausner, o açougueiro que havia simplesmente ido embora para o Uruguai. No quintal, os corpos de Januário, do caixeiro José Inácio, e do cachorro. O casal foi preso. E durante o interrogatório, algo mudou. Catarina falou. Catarina Paulsen tinha um diário. E nesse diário estava uma versão da história que a polícia ainda não conhecia completamente. Segundo ela, Klausner, Januário e o caixeiro não eram as únicas vítimas. Haviam sido 6. Pelo menos 6. Todas atraídas da mesma forma. Todas mortas da mesma forma. Todas processadas da mesma forma. E a carne de todas elas havia sido vendida no açougue de Klausner. Havia sido comprada pela população de Porto Alegre. Havia sido elogiada pela clientela. José Ramos negou tudo. Negou até o fim. Mas o diário de Catarina existia. E os corpos do porão existiam. E as páginas do processo que desapareceram nunca foram encontradas. O caso foi levado a julgamento. Um julgamento que quase não aconteceu. A cadeia onde o casal estava preso quase foi invadida por uma multidão que queria fazer a própria justiça. A população de Porto Alegre havia sido transformada em canibal sem saber. Havia comprado, levado para casa, servido à família, elogiado. A raiva era compreensível. José Ramos foi condenado à morte por enforcamento. Dom Pedro II era contra a pena de morte. A sentença foi comutada para prisão perpétua. Ele passou o resto da vida preso, negando tudo. Até o fim. Morreu em 1893, doente, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Catarina foi condenada a 13 anos de trabalhos forçados. Cumpriu integralmente. Saiu em 1877 com 40 anos. Sem marido. Sem dinheiro. Com o estigma de cúmplice num crime que havia chocado o mundo. Morreu em 1891. Há quem diga que foi nas ruas. De frio. De abandono. Os dois morreram no mesmo ano. No mesmo hospital. Sem que se saiba se chegaram a se ver de novo. A questão que os historiadores debatem até hoje é simples. As linguiças existiram? A carne humana foi de fato misturada, temperada e vendida no açougue de Klausner? Há quem diga que sim. Catarina confessou. O diário existe. E há relatos de que quando os corpos foram encontrados, o de Klausner, que estava enterrado há mais tempo, apresentava sinais de que a carne havia sido removida dos ossos. Há quem diga que não. Os corpos do comerciante e do caixeiro foram encontrados inteiros. A confissão de Catarina foi feita sob pressão, em 1864, por uma mulher imigrante sem família, sem advogado, sem proteção de nenhuma espécie. E as páginas do processo que poderiam resolver a dúvida desapareceram. Foram retiradas. Por alguém que teve acesso aos autos. Por alguém que preferiu que certas perguntas ficassem sem resposta. O delegado que conduziu o caso foi promovido e transferido para o Rio de Janeiro, onde um dia saiu para caminhar e desapareceu para sempre. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Essa parte da história também ficou sem resposta. A história de Porto Alegre chegou à Inglaterra. Por carta. Por despachos consulares. Pelos corpos diplomáticos dos países cujos cidadãos haviam desaparecido. E chegou aos ouvidos de Charles Darwin, o homem que havia proposto que a humanidade descende de formas mais primitivas de vida.
que havia argumentado que a evolução é um processo contínuo, que havia enfrentado a Igreja e a sociedade vitoriana com uma ideia que muitos consideravam inaceitável. Darwin leu sobre os crimes da Rua do Arvoredo e escreveu: disse que a notícia vinda de Porto Alegre mostrava que regressões à bestialidade sempre ocorrerão, que há um chacal adormecido dentro de cada homem. Um cientista que havia estudado a natureza humana por décadas, que havia viajado pelo mundo, que havia visto muito. E a história de uma rua pequena numa cidade pequena no sul do Brasil foi suficiente para fazê-lo escrever sobre a natureza do homem. Isso diz alguma coisa sobre o tamanho do que aconteceu ali. A Rua do Arvoredo não existe mais com esse nome. Hoje se chama Rua Coronel Fernando Machado. Fica atrás da catedral. Estreita. Antiga. Quase igual a como era em 1863. As pessoas passam por ela todos os dias. A caminho do trabalho, da feira, da missa. Sem saber. Ou talvez alguns saibam. Porque essa é o tipo de história que Porto Alegre nunca conseguiu apagar completamente. Que virou peça de teatro. Que virou livro. Que chegou a Darwin e chegou aos jornais de outros países antes de chegar nos jornais daqui. Uma história que a cidade tentou engolir. Em todos os sentidos da palavra. A questão das linguiças nunca foi provada além de qualquer dúvida. Mas a dúvida ficou. Como fica sempre quando alguém remove as páginas de um processo? Quando alguém decide que é melhor não saber. Quando a verdade é inconveniente demais para ser contada. Eu sou o eco. E este fato ainda está ecoando.